Sabe, tem um momento no livro de Êxodo que é de pura crise. E bem ali no meio do caos, uma frase misteriosa se repete, quase como uma assinatura. Entender o que ela significa? Bom, isso muda o jeito que a gente enxerga a história toda. Vamos mergulhar nisso. Então fica a pergunta, né? Por que, justo no fundo do poço, quando a esperança já era, o texto insiste tanto numa frase só? O que será que essa declaração revela sobre promessa e poder quando tudo em volta é só sofrimento? Olha, para a gente entender o impacto dessa frase, a gente precisa primeiro sentir o clima daquele momento. E era pesado, viu? A situação dos israelitas e de Moisés não era só ruim, tinha virado um pesadelo de verdade. Esperança quase não existia mais. Vamos recapitular rapidinho como se chegou nesse ponto. Pensa bem, séculos de escravidão. Aí, Deus chama Moisés. Ele vai lá, confronta o faraó. E o que acontece? O oposto do esperado. A opressão só aperta, o trabalho fica ainda mais brutal. A primeira tentativa de libertação só trouxe mais sofrimento. Foi um fracasso, assim, total. E a reação do Moisés? É de cortar o coração. Ele não se vira para Deus com fé. Não, ele acusa. É uma acusação direta. A frustração é tão grande, mas tão grande, que ele questiona a missão inteira. É o som do desespero de um líder que olha para o seu povo e só vê mais sofrimento por causa do que ele fez. E é bem aí, nesse ponto de ruptura total, que Deus responde. E olha só, a resposta não é um vai ficar tudo bem. É algo muito, muito mais profundo. É uma revelação sobre a própria identidade de Deus, toda focada no seu nome. É aqui que Deus faz uma distinção que é a chave de tudo. Ele diz basicamente, olha, os patriarcas me conheceram como El Shaddai, o Deus que promete. Mas agora, a coisa é diferente. Eu vou me revelar como Yahweh, o Deus que cumpre o que prometeu, que age. Essa diferença, nossa, ela é fundamental. Ou seja, a questão não era aprender um nome novo, sabe? Era sobre sentir na pele, experimentar o poder libertador que esse nome carregava. Os patriarcas conheciam a promessa, por assim dizer, mas não tinham vivido a força total dela. Agora isso estava prestes a mudar. E o confronto de poder aqui é explícito. No Egito, a imagem do braço forte do faraó era símbolo de poder absoluto, incontestável. E o que Deus faz? Promete agir com um braço estendido. Ele está usando a mesma linguagem do opressor para dizer: o meu poder é maior. É um desafio direto. Ok, com a identidade reafirmada, Deus agora apresenta sua garantia. E não são sugestões tipo, talvez aconteça. Não, são 7 declarações, 7 promessas poderosas, inquebráveis, mostrando exatamente o que ele vai fazer. A repetição aqui é tudo. Presta atenção, cada promessa começa com eu vou. Eu vou tirar, eu vou livrar. Isso é essencial. Mostra que a iniciativa da salvação, da libertação, do relacionamento vem toda de Deus. Não depende do povo, não depende da fé de Moisés que estava abalada. A responsabilidade é 100% divina. E aí, para fechar com chave de ouro, para selar todas essas promessas, vem a tal frase, eu sou o Senhor. É como se Deus pegasse um contrato e carimbasse a sua assinatura divina ali. Não é só um título. É a garantia pessoal que coloca todo o peso do seu caráter e do seu poder por trás de cada palavra dita. Bom, depois de uma declaração dessas, seria de se esperar uma explosão de fé, certo? Mas a resposta humana é nada. Um silêncio total. É anticlimático. O povo estava tão esmagado pela dor que eles simplesmente não conseguiam ouvir. O desespero criou um muro tão alto que a voz da esperança não passava. Isso mostra como o sofrimento pode paralisar. E a história, então, vira o foco de novo para os instrumentos humanos desse plano, Moisés e Arão. E o texto faz questão de lembrar que eles não eram perfeitos, muito pelo contrário, traz à tona as fraquezas e as inseguranças deles. É impressionante, né? Mesmo depois de ouvir tudo aquilo diretamente de Deus, a autoconfiança de Moisés continua no chão. Ele diz que tem lábios incircuncisos, que é um jeito bem forte de dizer: eu não sirvo para isso. Eu não sei falar direito. A insegurança dele simplesmente não vai embora. Aí o texto faz uma pausa que pode parecer meio aleatória, uma lista de nomes, uma genealogia. Parece um desvio, mas essa lista é super importante. Ela não só confirma a legitimidade de Moisés e Arão, mas, mais do que isso, ela mostra que Deus trabalha com gente de verdade, com famílias reais, com histórias cheias de imperfeições para cumprir seus planos. E talvez essa seja a grande lição aqui.
A insistência de Deus em usar um Moisés cheio de dúvidas nos ensina algo profundo. Deus não está procurando super-heróis perfeitos. Ele procura gente disposta a obedecer, mesmo se sentindo fraca, porque a força não vem da pessoa, vem dele. Mas ok, por que essa história tão antiga ainda é relevante? Porque ela não é só sobre o passado. Os temas, os padrões que vemos aqui, eles ecoam por toda a Bíblia e chegam até nós hoje. Esse padrão do Êxodo vira uma grande metáfora, um modelo. A libertação física da escravidão no Egito, ela aponta para uma libertação espiritual, do pecado. A promessa de Deus de fazer de Israel seu povo, isso encontra um cumprimento ainda maior quando os crentes se tornam povo de Deus. E aquela frase, eu serei o seu Deus, ela ressoa até o último livro da Bíblia. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Acho que 3 lições que nunca envelhecem. Primeiro, muitas vezes é no fundo do poço que se enxerga a Deus com mais clareza. Segunda, a fidelidade de Deus não depende da nossa fé estar em alta ou em baixa. E terceira, Deus tem uma especialidade em usar gente comum, gente cheia de falhas, para fazer coisas extraordinárias. E assim a gente volta para a frase principal. Eu sou o Senhor. Essa declaração não era só para aquele povo naquela época. Ela atravessa o tempo, funcionando como uma âncora. É um lembrete de que, por trás de todo o caos da vida, existe um plano, uma promessa fiel e uma esperança que não se abala. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. A história do Êxodo mostra um povo que encontrou segurança na identidade de Deus, revelada no meio da crise. E nos momentos em que tudo parece perdido, a pergunta continua valendo. Qual promessa, qual verdade serve como âncora?